Desde que me lembro, sempre fui muito próxima da minha irmã mais velha, Ana. Crescemos juntas, compartilhando segredos, risadas e sonhos. Ana sempre foi minha confidente, minha melhor amiga, e eu a admirava profundamente. Quando ela conheceu Mark, parecia que tudo estava se encaixando perfeitamente. Ele era charmoso, engraçado e tinha uma habilidade especial de fazer todos ao seu redor se sentirem à vontade. A família inteira o adorava, e eu não era exceção. Eles se casaram há 4 anos, e eu sempre vi o relacionamento deles como um exemplo de amor e parceria. No entanto, mesmo com toda a admiração que eu tinha por Mark, havia algo que me incomodava. Era uma sensação sutil, quase imperceptível, mas que não me deixava em paz. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que era apenas paranoia ou ciúmes infundados. Afinal, Mark era o marido perfeito para minha irmã, e eu não queria ser a pessoa a lançar dúvidas sobre isso. Mas, com o tempo, essa sensação incômoda começou a crescer, alimentada por pequenos detalhes que eu não conseguia mais ignorar. Lembro-me de uma vez, durante um jantar em família, quando Mark fez um comentário sobre como eu estava bonita naquela noite. Foi um elogio inocente, mas o jeito como ele disse, com um olhar que durou um pouco mais do que deveria, me deixou desconfortável. Ana estava na cozinha, e eu fiquei ali, tentando disfarçar meu desconforto. Esses momentos se tornaram mais frequentes, e eu comecei a perceber que Mark só fazia esses comentários quando Ana não estava por perto. Era como se ele estivesse testando os limites, vendo até onde podia ir sem ser pego. E, apesar de minhas tentativas de ignorar, a sensação de que algo estava errado só aumentava. As coisas começaram a ficar realmente estranhas quando Mark começou a me mandar mensagens tarde da noite. No início, eram apenas perguntas triviais, como se ele estivesse entediado e precisasse de alguém para conversar. Ele perguntava sobre meu dia, meus hobbies, e até mesmo sobre meus relacionamentos. Eu tentava responder de forma educada, mas sempre mantendo uma certa distância. No entanto, essas mensagens começaram a se tornar mais frequentes e, eventualmente, mais pessoais. Ele comentava sobre minha aparência, dizendo que eu era muito bonita para estar solteira e que qualquer homem teria sorte de me ter. Essas palavras me deixavam desconfortável, mas eu não queria causar problemas, então continuei ignorando. Houve uma noite em particular que me deixou especialmente perturbada. Era tarde, e eu estava prestes a dormir quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mark, perguntando se eu estava acordada. Respondi que sim, e ele começou a falar sobre como se sentia solitário e incompreendido. Ele mencionou que Ana estava sempre ocupada e que ele sentia falta de alguém com quem pudesse realmente conversar. Eu tentei ser empática, mas a conversa rapidamente tomou um rumo estranho. Ele começou a fazer perguntas sobre minha vida amorosa e, em seguida, fez um comentário sugestivo sobre como ele gostaria de me conhecer melhor. Fiquei chocada e não soube como responder. Desliguei o telefone e tentei esquecer o que havia acontecido, mas a sensação de desconforto permaneceu. Esses incidentes isolados começaram a se acumular, e eu não podia mais ignorar o comportamento inadequado de Mark. Ele parecia estar testando os limites, vendo até onde podia ir sem ser pego. Cada vez que ele fazia um comentário sugestivo ou me mandava uma mensagem inapropriada, eu me sentia mais presa em um dilema. Eu não queria acreditar que o marido da minha irmã, alguém que eu admirava, pudesse estar agindo de forma tão desrespeitosa. Mas ao mesmo tempo, eu não podia negar o que estava acontecendo. A tensão crescia dentro de mim, e eu sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha ideia de como lidar com a situação sem causar um desastre. A situação atingiu um ponto crítico no mês passado, quando recebi uma mensagem de Mark que me deixou completamente abalada. Ele me convidou para sair e beber, mas com uma condição: Ana não deveria saber de nada. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Era a confirmação de que minhas suspeitas não eram infundadas. Mark estava cruzando uma linha perigosa, e eu não podia mais ignorar. Eu sabia que confrontá-lo diretamente seria inútil, ele provavelmente negaria tudo e me faria parecer a vilã. Foi então que uma ideia desesperada começou a tomar forma na minha mente. Decidi criar um perfil falso nas redes sociais.
Escolhi o nome Emma e construí uma identidade que eu sabia que atrairia Mark. Usei fotos de uma garota atraente e interesses que coincidiam com os dele. Quando Emma seguiu Mark, ele a seguiu de volta quase imediatamente. Comecei a curtir suas postagens e a comentar casualmente. Não demorou muito para que ele entrasse nas demais de Emma. A princípio, as conversas eram inocentes, mas rapidamente se tornaram mais pessoais e sugestivas. Mark estava flertando abertamente com Emma, e cada mensagem que ele enviava me deixava mais enojada e triste pela minha irmã. Em poucas semanas, Mark estava enviando mensagens explícitas para Emma, falando sobre como estava infeliz em seu casamento e até sugerindo que eles se encontrassem. Eu tirei capturas de tela de todas as conversas, sabendo que precisaria dessas provas. Cada vez que lia suas mensagens, sentia uma mistura de raiva e tristeza. Eu não podia acreditar que o homem que minha irmã amava e confiava estava traindo-a dessa maneira. A decisão de contar a verdade para Ana foi uma das mais difíceis que já tomei, mas eu sabia que ela precisava saber. Eu não podia mais carregar esse peso sozinha. Quando finalmente decidi contar a verdade para Ana, meu coração estava pesado de ansiedade. Esperei até que estivéssemos sozinhas em minha casa, longe de qualquer distração. Com as mãos trêmulas, mostrei a ela as capturas de tela das conversas entre Mark e Emma. No início, Ana não acreditou. Ela me olhou com uma mistura de incredulidade e raiva, acusando-me de tentar sabotar seu casamento. Eu podia ver a dor em seus olhos, e isso me partiu o coração. Mas eu sabia que precisava ser firme. Pedi que ela olhasse novamente, que lesse cada mensagem com atenção. Aos poucos, a expressão dela mudou de raiva para desespero. Ana confrontou Mark naquela mesma noite. Eu estava no meu quarto, tentando não ouvir a discussão que ecoava pela casa. Mark, como eu esperava, negou tudo inicialmente. Ele alegou que alguém devia ter hackeado sua conta, que ele nunca faria algo assim. Mas quando Ana mencionou Emma pelo nome, vi a cor desaparecer do rosto dele. Ele sabia que estava encurralado. Finalmente, ele admitiu tudo, mas tentou minimizar a situação, dizendo que estava apenas entediado e curioso, e que nunca teria realmente traído Ana. As desculpas dele só aumentaram minha raiva e desgosto. A revelação destruiu Ana. Ela arrumou suas coisas e veio morar comigo, deixando Mark para trás. A casa que antes era um refúgio de amor e felicidade agora estava cheia de tristeza e desilusão. Ana pediu o divórcio, e a notícia se espalhou rapidamente pela família. Meus pais ficaram furiosos comigo, acusando-me de me intrometer e destruir o casamento de Ana. Eles não conseguiam entender que eu fiz o que fiz para proteger minha irmã. Até Ana, embora grata por eu ter contado a verdade, às vezes me olhava com uma tristeza profunda, como se eu fosse a responsável por toda a dor que ela estava sentindo. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas a culpa e a dor eram difíceis de suportar. Com Ana morando comigo, a atmosfera em casa estava carregada de tristeza e tensão. Ela passava os dias em silêncio, perdida em seus pensamentos, e eu me sentia impotente, sem saber como ajudá-la. A situação se agravou quando meus pais começaram a me culpar abertamente pelo colapso do casamento de Ana. Eles diziam que eu deveria ter ficado fora disso, que Ana teria resolvido as coisas por conta própria. Cada conversa com eles era uma batalha emocional, e eu me via constantemente defendendo minhas ações. A dor de ver minha família dividida era quase insuportável. Mark, por sua vez, não facilitou as coisas. Ele começou a me enviar mensagens raivosas, me acusando de arruinar sua vida e chamando-me de vadia manipuladora. Cada mensagem dele era um golpe, aumentando minha sensação de culpa e dúvida. Eu sabia que ele estava apenas tentando desviar a culpa de si mesmo, mas suas palavras ainda me afetavam profundamente. Parte de mim se perguntava se eu realmente tinha ido longe demais, se deveria ter encontrado outra maneira de lidar com a situação. Mas então eu olhava para Ana, devastada pela traição, e sabia que ela precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Apesar de tudo, havia um pequeno alívio em saber que Ana estava livre de um relacionamento baseado em mentiras. Eu sabia que o caminho para a recuperação seria longo e difícil,
mas acreditava que, no final, ela seria mais forte e mais feliz. No entanto, a culpa e a tristeza ainda pesavam sobre mim. Eu me perguntava se algum dia minha família entenderia minhas intenções e se perdoaria minhas ações. E, mais importante, se Ana algum dia conseguiria olhar para mim sem ver a dor que eu, inadvertidamente, trouxe para sua vida. A jornada estava longe de terminar, mas eu estava determinada a apoiar minha irmã em cada passo do caminho, na esperança de que, um dia, ela encontrasse a paz e a felicidade que merecia. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.